costumo dizer, em todos os lugares que eu vou, que essa gestão atravessou, se não o pior, um dos piores períodos da história recente do país. E foi uma gestão que buscou fazer com que o sindicato fosse colocado na luta, né? Isto é, o sindicato ele não é uma empresa, um banco que tem o objetivo de ter um gigantesco superávit ou lucro. O objetivo do sindicato é os recursos devem ser utilizados para a defesa dos interesses dos servidores. O primeiro ano de gestão que a gente pegou foi um ano bastante conturbado, porque foi em abril de 2017, e logo nesse momento a gente tinha um grande ato para construir, que foi o ato de 28 de abril, né? Uma das maiores greves gerais que esse Brasil já teve. A gente conseguiu parar basicamente todos os estados, não só a educação, mas também o setor de produção. Então foi um recado grande e foi bastante naquele momento para a gente, de alguma maneira, dar uma pausa, né? Barrar a reforma da Previdência. E agora, nesse segundo período, comigo já na coordenação geral, a gente teve Bolsonaro, que é resultado desse golpe, né? Ele entrou aí no vácuo, embora ele tenha sido eleito, mas a pauta dele é totalmente ditatorial, fascista, e a gente tem enfrentado isso, né? E antissindical. Porque os ataques que Bolsonaro faz aos direitos, especialmente a Previdência, que a gente está no calor desse debate, paralelamente ele tenta desconstruir os sindicatos e desconstruir, especialmente dentro do nosso campo, os profissionais da educação, né? Ele pega a carona no discurso do Escola Sem Partido, ele desqualifica a ciência, ele desqualifica os professores, ele desqualifica os estudantes e ele tenta destruir os sindicatos quando ele cria uma medida provisória que, por exemplo, impede a contribuição sindical seja feita o desconto em folha. Então o sindicato, tanto nos governos Temer como no atual governo de Bolsonaro, não deixou de investir financeiramente nas lutas que se fizeram necessárias. E para fazer luta é preciso produzir material, alugar carro de som, realizar eventos, produzir cartilhas. E nós fizemos isso com bastante regularidade, visando defender o Instituto, defender os interesses da categoria, mas entendendo que esses dois objetivos só podem ser cumpridos com lutas que são gerais. Bom, em dezembro a gente resolveu fazer uma mudança na administração, de colocar uma mulher, né, para assumir a representação. Não era qualquer mulher, né? A Rosângela Castro já tinha lastro de trabalho dentro do nosso IFBA. Ela já tinha sido da gestão anterior, já tinha trabalhado na parte de opressão, um trabalho que fez muito bem, aliás, nessa passagem. E ela vem e assume a direção do sindicato e levando com ela toda essa carga de lutas em prol de uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, menos machista, menos racista, menos misógina, e fez tudo e também nesse sentido. A transição de coordenação geral já é uma tradição, era uma tradição, e a gente fez jus a isso. No primeiro momento a coordenação foi de Fabiano, mas a gente avaliou inclusive que era importante e que tínhamos acúmulo suficiente para fazer essa transição para uma figura feminina, que fui eu a escolhida pelos meus pares para cumprir essa missão, mas também nós tivemos transição, por exemplo, que não é comum na coordenação financeira. Eu tive que substituir o companheiro Vicente e assumir a partir de janeiro de 2018. O sindicato ele foi assumido com sobra de caixa, embora com algumas pendências de pagamentos que teve que ser realizada e renegociada. Ainda pensando nas condições de trabalho e na otimização do trabalho dos nossos colaboradores, nós fizemos algumas reuniões para fazer ajustes de cargos e funções e nós descobrimos uma coisa que a mim me deixou muito surpresa. Em 30 anos de sindicato, nós descobrimos através dessas reuniões onde a gente discutiu, de fato, né, funções que não estão bem delineadas, que nossos 3 principais funcionários, Cláudio, Rosa e Márcia, não tinham, por exemplo, um contrato rezando a relação entre eles e o sindicato. E nós estamos dando providência nisso, estamos fazendo um reenquadramento de funções, e eu acredito que isso também contribui para a luta, porque delimita as funções, faz justiça àqueles que estão lá, e que eu costumo dizer, inclusive, que são corpo e alma do Sinasef. Essa gestão viveu um processo persecutório de sindicalizados, inclusive de diretores do sindicato, muito intenso.
e nós tivemos que tomar um conjunto de medidas, inclusive no sentido de contratação de prestação de serviços, para dar conta disso, já que a assessoria jurídica do sindicato, por exemplo, não dava totalmente conta de todos os processos que apareceram. E muitas vezes, para facilitar um acompanhamento jurídico, nós optamos por contratar assessoria jurídica no campo de lotação do servidor perseguido. Isso é importante porque permite melhor contato com a realidade do servidor, permite melhor contato com os trâmites da justiça na região, permite inclusive melhor diálogo com alguns juízes que são responsáveis por essas causas. É tradição, e é uma tradição que tem que ser mantida, eu acho, que é a tradição da transparência, de prestar contas à base constantemente sobre aquilo como os recursos vão sendo gastos, mas eu digo que essa foi uma gestão que inclusive avançou nisso, avançou nessa transparência, avançou num processo de participação mesmo das bases na construção daquilo que deveria ser a gestão financeira do sindicato. Digo isso porque no dia 10 de outubro nós fizemos um CR seguido de uma assembleia no campus de Camaçari, onde, por exemplo, a base indicou que nós deveríamos fazer um investimento maior do que aquilo que nós já fazíamos nos movimentos sociais. A base decidiu que nós faríamos isso por um período de 6 meses, que era um período que a gente fez uma densa avaliação de conjuntura e que os colegas avaliaram que isso era necessário. E nós acatamos. Isso é uma gestão que abre canais de diálogo, inclusive naqueles espaços onde as pessoas dificilmente querem abrir canais de diálogo, que é a gestão financeira. Não vou ousar dizer que nós fizemos um orçamento participativo, mas a base participou bastante das nossas finanças. Agora, essa gestão financeira participativa e aberta para a base é dentro dos canais previstos de participação para a base. A gente nunca abriu, por exemplo, para as pessoas gerenciarem o Sinasef por telefonemas ou por e-mails. A base social do sindicato também mudou muito, né? Não só há uma espécie de transição geracional na base do sindicato, com novas gerações que ingressaram no Instituto e que, portanto, trazem novas pautas, novas dinâmicas para o movimento e novas demandas para o sindicato, e nós buscamos atender na medida das possibilidades financeiras do sindicato. Atendendo, ouvindo, estando sensíveis a uma queixa constante das nossas bases, realizamos o distrato com o antigo escritório de advocacia, contratamos um outro escritório que acredito que tem estado muito mais sensível e muito mais próximo da base. Aí é uma avaliação que eu acho que a base pode fazer melhor do que a gente, mas do meu ponto de vista tem estado muito empenhado em atender a gente. E não só realizamos o distrato, como estamos também realizando estamos em processo de subestabelecimento das causas que estavam na mão do antigo escritório para o novo escritório. As últimas gestões investiu pesadamente na interiorização do sindicato. O que é que pressupõe a interiorização do sindicato? Primeiro, que a direção do sindicato não seja exclusivamente de Salvador e região metropolitana. Segundo, pressupõe que o sindicato circule no interior, que os diretores circulem nas cidades, participem das atividades e levem a assessoria jurídica e de comunicação. Eu quero reafirmar que estivemos sempre atentos, ligados, sensíveis àquilo que a categoria nos trouxe, reforçando os espaços de participação da categoria, porque a gente acha que a participação e a gestão tem que ser feita de uma maneira republicana, e por isso a gente evita fazer uma gestão de pé de ouvido, de telefonema, de conversas de corredores. A gente quer fortalecer espaços como o CR, como as assembleias e como os congressos. E todos os colegas que participaram desses espaços hão de reconhecer que a voz deles foi ouvida.